Olá, eu sou a Silvia e nessa aula nós vamos começar a ver as funções do Excel. O que é uma função? Uma função é um cálculo pré-definido, já pronto, para a gente poder usar. Por exemplo, soma de vários valores, média aritmética entre vários valores, calcular valor máximo entre vários valores e assim por diante. Vocês vão ver que o Excel apresenta inúmeras funções com várias utilidades. No decorrer desse curso, nós vamos ver uma boa parte delas. Bom, a primeira coisa que nós queremos calcular aqui é a soma das nossas compras. Se eu fosse calcular a soma da forma convencional, se eu não soubesse que existe uma função que calcula isso, o que eu iria fazer? Igual este, mais este, mais este, mais este, e assim por diante. Ia me dar um trabalho muito grande e podia ser que no meio do caminho eu esquecesse de selecionar alguma célula aqui para ser somada. Então, nós vamos usar a função soma. Bom, primeira coisa, lembra, fundamental, para eu escrever uma fórmula no Excel para fazer algum cálculo, começo sempre a minha digitação com o sinal de igual. A função que vai permitir que eu some vários valores é a função soma. Na hora que eu começo a digitar o nome da função, ele automaticamente me mostra um menu com várias opções, cujos nomes, né, dessas funções, no caso, começam com essas letras que eu já comecei a digitar aqui. Já tenho a função soma aqui, não preciso nem continuar a digitar, mas se eu quisesse, eu até poderia continuar. Então, seleciono aqui soma, e agora, então, eu vou indicar para ele qual é a região da planilha que contém as células que vão ser somadas. Com o mouse aqui no meio da primeira célula, eu clico e com o mouse clicado, eu vou arrastar essa seleção para informar para a função que eu quero somar desde a célula E4 até a célula E10. E pressiono a tecla Enter. Olha só, automaticamente ele já colocou a soma aqui para esse valor total e fez para as células do lado. Por que ele fez isso? Porque ele analisou a nossa planilha e verificou que nas células adjacentes ele também tem números aqui, que estão dispostos exatamente da mesma forma que aqui, desde a linha 4 até a linha 10. Então, ele já pensou o seguinte, bom, se você está calculando a soma aqui, provavelmente você vai calcular para essas outras colunas também. É como se a gente tivesse feito a fórmula aqui e tivesse copiado para o lado. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês é o seguinte, lembra, para copiar, eu clico na alça de preenchimento e com o mouse clicado eu arrasto. Para selecionar, eu clico no meio da célula e com o mouse clicado eu arrasto. Cuidado com a posição do mouse, se estiver no lugar errado, vai fazer coisa errada. Bom, agora nós vamos calcular a média aritmética entre esses valores aqui, das nossas compras. A função para isso é a função média, igual, começo a digitar, e daí ele já mostra um conjunto de opções com valores, né, ou com nomes de funções que começam com essas duas letras. Uma outra coisa também muito importante é que a gente tem que digitar o nome da função exatamente como está definido no Excel. Se eu digitar média sem o acento agudo, ele não vai saber que é a função média. Então, seleciono aqui e, da mesma forma, eu vou selecionar os valores que vão ser considerados para efetuar esse cálculo da média. Vou colocar aqui, vou pedir para o Excel pegar dessa lista de valores qual é o maior valor. A função que vai fazer isso para mim é a função máximo. Começo a digitar, máximo tem acento agudo. E aqui ele já mostra então a função, basta eu clicar duas vezes e informo para o Excel qual é a faixa de valores que vai ser considerada para ele pegar o valor máximo. Então, aqui, o valor máximo que nós temos nessa coluna aqui é o valor de R$ 17,98. Aqui, ele não copiou para o lado, né? Porque eu não estava somando e não estava também fazendo um cálculo de média e não estava fazendo nenhum cálculo com esses valores aqui.
Mas se eu quiser também levar essa fórmula para o lado, basta eu clicar sobre ela e, com a alça de preenchimento, copiar a fórmula para o lado. Então, vocês viram que nós podemos copiar a fórmula tanto para baixo quanto para os lados. E aqui, para finalizar, eu quero calcular o valor mínimo. Então, a função que vai fazer isso é a função mínimo. Mínimo também tem acento. Então, cliquei aqui e agora eu vou selecionar a faixa de valores que vai ser considerada para trazer o valor mínimo dentre esses valores. Posso copiar para o lado e nós temos então a nossa planilha toda preenchida. E posso colocar aqui uma linha de grade também, só para complementar o visual dessa planilha. Espero que vocês tenham aproveitado e aguardo vocês na próxima aula.